Estamos em uma crise global. Se você quer entender como que consegue montar uma carteira para se beneficiar durante uma crise, quais são os ativos que vão se valorizar, que historicamente se valorizam melhor durante uma crise, assista esse vídeo até o final, porque além de eu te explicar como que você consegue montar uma carteira que vai se beneficiar durante uma crise, vou explicar um pouquinho do que está acontecendo no mercado global atualmente, tá bom? E também explicar um pouquinho como você deve se comportar durante uma crise. Bora lá! A semana começou um pouco azeda, com os mercados globais desabando. Mercado japonês, mercado americano, aqui latino-americano, Europa. Afinal, o que está ocorrendo, tá? Para explicar isso aí, eu vou ter que basicamente falar um pouco do estopim. O que ocasionou essa queda generalizada, tá bom? E foi o mercado japonês. O mercado japonês iniciou a semana com uma queda aí de mais de 10%, no qual ocasionou um circuit break na bolsa lá. Circuit break é uma paralisação temporária da bolsa japonesa por um certo período, né? Para os investidores repensarem sua atitude, visualizar a notícia, para evitar um pouquinho do efeito manada, tá? Mas a questão lá que começou muito ruim, isso ocasionou, generalizou o mercado no geral, tá? Por que acabou generalizando o mercado japonês nos outros? Porque o mercado no geral gosta de inventar certas desculpas para estar caindo, né? Como por exemplo, o mercado dos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos, que é diferente do mercado brasileiro, está numa alta muito crescente por conta de uma certa bolha da inteligência artificial. Nvidia mesmo disparou nos últimos 12 meses, mais de dobrou de tamanho. Então, o mercado por lá está muito saturado, isso aí todos os investidores têm acesso a esse tipo de informação. O preço sobre lucro da bolsa, por exemplo, está muito acima da média histórica. O que seria o preço sobre lucro? Digamos assim, mercado brasileiro. A média histórica do preço sobre lucro é 11. Então, uma empresa vai lá, ela lucra 1 milhão no ano, ela vai ser negociada a 11 milhões na bolsa. Essa mesma empresa está sendo negociada a 8 milhões, ou seja, está 8 PL da nossa bolsa. Então, no caso dos Estados Unidos, novamente, a bolsa está muito acima da média histórica. Então, isso faz com que os investidores repensem suas atitudes. Por exemplo, será que a gente está numa bolha da inteligência artificial? Será que realmente não está muito esticado os preços? Será que a gente vai conseguir monetizar a inteligência artificial assim, nesse nível de preço que está? Então, isso faz com que os investidores vendam suas posições. Então, isso no contexto geral de mercado, tá? Voltando novamente no Japão, e por que o Japão caiu muito recentemente, tá? Recentemente, agora essa semana. Basicamente, respondendo essa pergunta por conta do Banco Central, sinalizou que vai ter que voltar a subir juros lá fora, lá no caso do Japão. Por quê? Tem algumas teorias. A principal é porque o Japão demorou para conseguir controlar sua inflação, já que a pandemia ela causou esse ciclo global, que é o quê? As pessoas em casa, lockdown, inflação baixa, Banco Central no mundo inteiro derrubou juros para estimular a economia. Estimula a economia a juros baixos por quê? É mais barato para as pessoas fazerem um financiamento, para as empresas pegar dinheiro do mercado para construir novas fábricas, abrir novas sedes, contratar. Isso aquece a economia, os juros baixos. Então, assim que acabou o lockdown, as pessoas foram para a rua, gastaram, causou uma inflação global, tá? O Japão, por si só, gostou dessa inflação que estava ocorrendo lá, já que eles passam por um longo período de deflação lá. O japonês tem uma cultura muito enraizada de não gastar dinheiro, de não colocar o dinheiro para girar na economia. Então, o Japão meio que gostou dessa inflação, demorou para controlar e está pagando o preço. Tá? Resumidamente é isso. Isso faz com que os preços altos, isso prejudica a bolsa, porque faz o investidor repensar o risco-retorno dos seus investimentos, né? Isso é há muito tempo já, tá bom, pessoal? O juros baixo acaba derrubando os ativos de risco. É isso. Juros altos, bolsa para baixo, ocorreu no Japão, generalizou para o mundo inteiro. Não é um fato muito específico que fez as bolsas ocasionar uma queda generalizada. É um conjunto de fatos que nem eu falei. A bolsa, no caso dos Estados Unidos,
está muito precificada, está muito alta, tá bom? Pode ser uma desculpa para os investidores venderem os seus ativos e entrar numa correção. Mas, de qualquer modo, pessoal, o que isso vai mudar no seu investimento, essa crise? A resposta é nada. Por quê? Eu gosto muito desse ciclo aqui, dessa imagem, que ele explica como que funciona os mercados no geral. Tá? Um mercado, digamos que um mercado eficiente, tá? Que é através de um ciclo e se repete há décadas. Como funciona? Estamos basicamente nessa primeira cauda, digamos assim, que é aquele início. Começa com o otimismo, que é o quê? Inteligência artificial, agora novo mundo, agora o mundo vai explodir de crescimento, excitação, euforia. Euforia, basicamente, os investidores começam a comprar simplesmente porque está subindo, né? Eles não querem ficar de fora, tá? E vai ter uma certa hora que tem um pico, tem um máximo que isso pode chegar, não é infinito que vai subir a bolsa. E entra em uma certa crise, que é essa segunda cauda, que é negação, começa a cair, os investidores não acreditam, falam, pô, isso não vai acontecer, tem a inteligência artificial aí. Depois de certo grau de queda, começa a ter medo, começa a gerar um pânico e uma depressão. E isso vai ter um fundo do poço. Tem uma frase de um grande empresário brasileiro que veio falecer recentemente, o Abílio Diniz, ele fala, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então, toda crise, digamos assim, que tem um fim, né? E passando a crise, depois do fundo do poço, começa a vir uma esperança, uma alta, começa a gerar um otimismo, esse otimismo começa a gerar uma excitação nos investidores, até que vai ter uma nova euforia e assim vai, é assim que funcionam os mercados. Essa segunda imagem também é bem interessante, que é um pouco mais compacta e objetiva, né? Os mercados se expandem, que é o cenário atual. Uma hora isso tem um fim, como eu falei, não vai crescer, tudo não tem como triplicar de tamanho, quadriplicar, né? Ou seja, gera uma recessão. A recessão gera uma crise, desemprego, né? Toda crise, não há mal que nunca acabe, já acaba tendo uma nova recuperação, as coisas vão se ajeitando, né? A recuperação leva a uma nova expansão de mercado, né? As empresas, juros baixos, as empresas vão crescendo, etc. Então, esse é o ciclo econômico que funciona no mercado há décadas, tá? Reze pelo melhor e se prepare pelo pior. Todo investidor tem que ter um asset allocation bem definido. O que é isso? Eu coloquei na imagem aqui que serve como exemplo, né? Uma diversificação de carteira. Você colocar investimentos em real estate, que é mercado imobiliário, stocks, que é ações, em título público americano. Então, pessoal, em ouro, sempre uma carteira diversificada, que é o que vai fazer você ganhar jogo, já que numa economia, como eu falei, tem ciclos, há coisas que vão estar se saindo mal, outras vão estar se saindo bem. Como, por exemplo, os juros altos, ele impacta na economia de um país, ou seja, no crescimento das empresas no geral. Então, enquanto a bolsa vai estar se saindo mal, você tem que ter juros para estar ganhando dinheiro em juros, né? O juros vai estar alto por quê? Porque a inflação vai estar alta. Então, tem que ter investimentos atrelados à inflação, né? Outras duas coisas também que se favorecem muito em cenários de aversão a risco é o dólar e o ouro. O dólar por questão de ser a principal moeda do mundo, então os investidores compram o título público americano, né? Comprando o título público americano fortalece mais o dólar dispara frente a todas as moedas do mundo. Já no caso do ouro é algo mais milenar, é algo que a gente, por exemplo, a gente consegue, nunca perde de valor, é algo escasso, é algo que só sobe desde quando foi descoberto o ouro, digamos assim, tá? E eu posso te provar, tá? Eu coloquei aqui na tela um Excelzinho que eu montei, que é esses principais ativos, né? Que é o juros, CDI, né? O Ibovespa, que é a nossa bolsa, que é a bolsa brasileira, a média das principais empresas brasileiras, o dólar, quando eu falo dólar, é a valorização do dólar frente ao real, tá? O S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas, o ouro, o IFIX, que são a média dos fundos imobiliários, e o IPCA, que nada mais é do que a inflação.
você vê que vai ter sempre um ano que uma coisa favorece, outra sai muito mal. Uma coisa favorece, outra coisa sai muito mal. Eu fui lá nos anos 2000. Enquanto o juros estava muito alto, isso prejudicou a bolsa. A CDI subiu 17, a bolsa caiu 11. Né? Já em 2005, você vê que foi um mercado bom para a bolsa. Né? 2005 foi alguma coisa um pouco diferente, mas você vê que isso não muda. Né? Em 2005, tivemos um juros alto, né? Tinha uma certa inflação alta também no Brasil, então tínhamos juros altos, só que o Ibovespa conseguiu se favorecer por conta de um negócio chamado boom de commodity. Então o Brasil estava vendendo muito, principalmente para a China, que ajudou no crescimento chinês. Tá? Mas você consegue ver aqui, ó, o dólar desvalorizou muito e o Ibovespa se valorizou muito. Já em 2010, você vê que o ouro, o IFIX valorizaram aí mais de 30%, enquanto o dólar também teve um ano muito ruim. Já em 2015 foi diferente, o dólar valorizou quase 50%, tá? Enquanto a nossa bolsa caiu 13%. 2020, o dólar se valorizou de novo, pandemia, 30%, enquanto a média, por exemplo, dos fundos imobiliários caiu mais de 10%. Já em 2023, você vê que o S&P 500 valorizou mais, que é quase 24%, enquanto o dólar se desvalorizou. E esse ano, o S&P vem subindo bastante também, assim como eu falei, que os investidores acreditam que estamos numa bolha aí da inteligência artificial, tá? Coloquei outros valores aqui também, que 2008, crise subprime, a crise imobiliária dos Estados Unidos que acarretou em uma crise bancária lá, a quebra do Lehman Brothers, por exemplo. Enquanto o Ibovespa e o S&P, que é o mercado americano, caiu quase 40%, o dólar valorizou, o CDI, o juros estava muito alto, o ouro valorizou, tá? Seja fiel à sua estratégia. Após você ter um asset allocation bem definido, você ter uma diversificação de carteira, alguns ativos como já mencionados que vão se dar bem em uma crise, outros não, você tem que ser fiel à sua estratégia e seguir firme. Por exemplo, os investidores conservadores, enquanto uma crise os juros vai disparar, eles vão ter que continuar aportando e pegando títulos, pagando taxas de juros, títulos com juros mais altos ainda, né? Como eu especifiquei, já que a inflação sobe, juros sobe, você consegue pegar títulos pagando juros mais altos ainda. No caso da renda variável, é um pouco mais desafiador, mas já que a carteira cai muito, né? Os investidores têm que muito ter uma disciplina, né? Como eu coloquei a frase de alguns grandes investidores aqui, do Warren Buffett, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Onde ele quer dizer, voltando novamente lá para o ciclo econômico, é você vender enquanto o mercado estiver muito eufórico, né? Lógico, a gente nunca vai saber qual vai ser o ápice e qual vai ser o fundo do poço, mas enquanto estiver tudo muito bom, saindo no Jornal Nacional, recorde da Bolsa, recorde, então pode ser um bom momento de você vender ou você rebalancear a sua carteira, como eu já vou falar nesse tópico, né? Tem outro grande investidor brasileiro aqui que é: com disciplina e paciência é impossível perder dinheiro com ações. O que ele quer dizer? Que o mercado vai estar sempre subindo. Vai ter grandes crises, você tem que manter a sua estratégia em dia e comprar os ativos como se fosse uma Black Friday, comprar os ativos mais barato e esperar os ativos subirem. Claro, não é você comprar qualquer ativo que vai subir, você tem que saber o que você vai estar fazendo. Então, se você tem ações e você não sabe o que está fazendo, ou você não tem tempo de estudar, muda tudo que está falando, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você, modos de você comprar, investir em ações, tá posicionado em renda variável, sem ter que estudar balanços, acompanhar as empresas, etc. Então, assista esse vídeo aqui para entender um pouco mais, mas digamos que você já está comprando, já está bem posicionado, em uma crise você tem que aproveitar essa liquidação ao som dos canhões, você tem que manter sua estratégia firme e continuar comprando, assim como você tem que fazer um rebalanceamento em momentos mais de euforia para acreditar que também não há bem que sempre dure, né? Como, por exemplo, eu peguei esse estudo aqui da XP, no qual a XP fez uma carteira bem generalista aqui, em que ela pegou 400 mil, dividiu em 4 principais ativos no mundo, né? Sendo 1/4 aí em renda fixa, 1/4 em fundo multimercado, 1/4 em renda variável Brasil e 1/4 em renda variável global. Isso no início de 2021, janeiro, até janeiro de 2022. A carteira no geral rendeu cerca de 3%.
Na segunda simulação, foi feito um rebalanceamento, ou seja, algumas coisas subiram, outras coisas caíram. Por exemplo, chegou aí ao final, a renda fixa subiu aí de 25 para 25,75, né? Os fundos multimercado para 26. A renda variável global, por exemplo, os Estados Unidos caiu muito em 2021, né? Caiu para 21,5. Então é fazer um rebalanceamento. O que subiu direciona para o que caiu e assim vice-versa, tá? Na terceira, no caso na simulação 2, né, a carteira rendeu de janeiro até abril 0,24%, tá? Depois do rebalanceamento. Na segunda simulação, a carteira não foi rebalanceada e manteve tudo como estava, tá? A carteira caiu 0,38%, tá? De janeiro ao mesmo período, de janeiro a abril. Então, claro, pessoal, que isso aqui é uma simulação, isso aqui são exemplos, tá bom? De investimentos. Trazendo para uma conclusão final. Primeiro, tenha paciência, porque as crises vão vir. É você esperar ela chegar, porque ela vai chegar, a gente só não sabe quando, né? A gente sabe que ela vai vir, então é se preparar para ela, tá? Tem um asset allocation, ou seja, tem uma boa diversificação de carteira e ativos que vão nos favorecer numa crise, tá? Faça rebalanceamentos e mantenha a sua estratégia bem definida. Como, por exemplo, se você destinou 10% para renda variável, esse 10% virando 5% ou indo para 15%, faça um rebalanceamento. Se caiu para 5%, volta para 10%. Se foi para 15%, volta para 10%, tá? É muito importante o rebalanceamento para você se manter disciplinado e sua carteira manter sempre equilibrada de acordo com o seu perfil de risco, tá bom? E pessoal, vale frisar, tá bom? Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, nem falando para você comprar porque é uma crise ou você vender, tá bom? Esse vídeo é educativo para te explicar que as crises são normais, elas vão vir, tá bom? A gente tem que se preparar para ela, tá? Uma vez chegou um cliente que me falou, mas se vier uma guerra nuclear, eu falei, amigos, uma guerra nuclear, o dinheiro ia ser o menor dos seus problemas. Então, o investidor tem que ser levemente aí positivo também, achar que as coisas vão estar sempre voltando ao normal. É um intuito um pouquinho desse vídeo, porque se ocorrer uma explosão generalizada, uma guerra nuclear, com certeza o dinheiro vai ser o menor dos seus problemas, tá? Então, você tem que entender que as coisas vão estar sempre voltando a ser como era antes, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se eu agreguei com você de alguma maneira, eu peço para que você me ajude, curta esse vídeo, tá bom? Compartilhe com algum amigo seu que tem investimentos, ou algum amigo teu que você já conversou sobre esse assunto, tá bom? Já se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, ativa o sininho, muito obrigado e tchau!